Amém? Lição de número 12. O arrebatamento da igreja e as últimas coisas. Os irmãos sabem que eu sou mesmo dinâmica. Aos nossos irmãos que estão a primeira vez aqui me vendo lecionar a lição, eu gosto da interação dos irmãos. E se os irmãos não estiverem entendendo, não quiser levantar a mão, levanta bem baixinho assim, mas é porque é uma lição que fala sobre o arrebatamento da igreja e nós precisamos sair daqui sabendo mais sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma escola para todos, então temos que sair daqui aprendendo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo. No 3, todos nós leremos juntos. Oh, glória! No 3, 1, 2, 3. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está à porta. Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede vós também pacientes. Aos irmãos apressados, paciência. Ele virá. Nós temos que estar com paciência, fortalecer o nosso coração, porque ele virá. Vai ficar para mim passar? Foi. Verdade prática. A volta de Jesus não é uma hipótese teológica, é uma verdade bíblica inquestionável e infalível. Quer o mundo queira, quer não, quer qualquer pessoa queira ou não, ele virá. A palavra dele precisa ser cumprida e ele disse que vai vir e ele virá. Leitura diária. Convido ao nosso cooperador Fredson para estar lendo Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Ao nosso pastor Tiago, Marcos 13, 35. Ao nosso obreiro Wellington, Lucas 18, 8. Ao nosso obreiro Rodrigo, Mateus 25, 5. Ao nosso irmão Diácono Edmar, Lucas 21, 34. E ao nosso pastor Roger, 1 Tessalonicenses 4, 16. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho sem demora, como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Marcos 13, 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Os 2 primeiros versículos, lidos pelos nossos irmãos, falam sobre a vigilância. Devemos estar sempre prontos e vigilantes, porque o Senhor Jesus Cristo virá de forma repentina e abrupta, de uma forma rápida. A passagem lida pelo nosso pastor Tiago fala de um homem que sai do país e deixa sua casa na autoridade de servos. Eles devem manter a vigilância para que quando seu Senhor voltar, não os peguem dormindo. Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra? Eu creio que vai achar fé na terra, porque eu estou aqui. Mateus 25, 5. Tardando o esposo, tosquenejar. Aleluia. Oh, glória. E tardando o esposo, tosquerejaram todas e adormeceram. Ali a passagem fala sobre as 10 virgens, né? O contexto é sobre a igreja. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Apenas as prudentes tiveram a vigilância de guardar e reservar para que quando o noivo viesse, elas pudessem entrar nas bodas do
do Cordeiro. E essa passagem é muito interessante, eu peço aos irmãos, quando tiver um tempo, para dar uma lida, uma estudada, que é muito interessante, falou muito comigo. Lucas 21, 34. Orai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse versículo de Lucas fala pra gente guardar dos pecados, nos guardar para não viver uma vida pecaminosa. E às vezes, vou falar um pouquinho agora, a primeira coisa que falou lá, se não me falha a memória, é a glutonaria, né? Crente não bebe, crente não fuma, mas crente come. E tem que ter cuidado para comer demais, não virar uma glutonaria e ser um pecado, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Nós esperamos o dia de encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Ponto de contato. Escatologia é a disciplina da teologia que estuda os eventos futuros narrados nas Escrituras. O termo é proveniente de duas palavras gregas, eschatos, que tem um sentido de último, numa sucessão, e logia, estudo ou tratado. Como você já percebeu, o tema das últimas coisas é recorrente em lições bíblicas. Não se trata de mera repetição, mas de uma proclamação insistente e contínua de que Jesus breve virá. E tem pessoas que estão dormindo um sono e achando que Jesus está tardando. Mas ali o finalzinho vai dizer, não se trata de uma mera repetição, mas de uma proclamação insistente. Estamos aqui proclamando de que Ele virá e que devemos estar sempre vigilantes. Os objetivos: definir o termo arrebatamento, explicar como será o arrebatamento e distinguir o pré-milenismo do pré-tribulacionismo. Síntese textual. O termo arrebatado, em 1 Tessalonicenses 4,17, refere-se ao supremo evento da primeira fase da segunda vinda de Cristo. A expressão "a encontrar o Senhor" pode também ser traduzida para um encontro com o Senhor. Encontro era um termo técnico frequentemente usado para descrever o encontro dos cidadãos com os reis ou generais, em alguma distância fora da cidade, a fim de escoltarem a esta. Então, um termo técnico frequentemente usado para descrever o encontro dos cidadãos. O encontro, na altura, era usado como, um exemplo. Nós temos aqui o nosso cidadão, pastor Diácono Danilo. Pastor Danilo. O Diácono Danilo, ele quer ser chamado assim, então tá bom. O Diácono Danilo. E ele precisa de trazer o nosso pastor Roger para uma certa cidade. Então, estava incumbida a função do Diácono Danilo ir lá até o encontro do pastor Roger e trazer o pastor Roger para dentro da cidade. Mas a lição vai dizer, esse conceito descreve com muita propriedade o encontro de Cristo com os santos. No entanto, é o Rei que nos conduzirá à cidade celestial, para lá vivermos para todo sempre. Então já não vai ser mais o Diácono Danilo a levar o pastor Roger para a cidade, mas sim o próprio pastor Roger que vai lá buscar o Danilo e vai trazer ele para a cidade. Assim seremos nós. Cristo nos levará. Nós teremos a honra. Ele disse que não veio para servir, para ser servido, mas sim para servir. Nos deu o privilégio de ele vir ao nosso encontro. A introdução. Sendo o cristianismo um relacionamento amoroso e vital de vida com o Cristo de Deus, João 15:4, leva-nos a aguardar ansiosamente por sua volta. Nessa lição, veremos o que a palavra de Deus ensina sobre o arrebatamento da igreja.
A pergunta: está você preparado para esse grande dia? Jesus está às portas. Em breve a trombeta soará. E eu creio que aqui em Alhandra tem crente preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A lição, eu não sei se os irmãos pegaram a lição para ver, mas lá tinha uma imagem que explicava toda a cronologia dos acontecimentos. Mas só que lá, como o nosso tempo é muito curto e tem muitas coisas que vão acontecer, eu só preferi colocar em certos tópicos para os irmãos não passar desapercebido essa escala que teve lá na lição, tá bem? O tempo histórico é o nascimento de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo e o Pentecostes. Aquele Pentecostes ali é a menção a Atos dos Apóstolos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. A igreja segue sua marcha depois do dia de Pentecostes. A igreja é dada a função a Pedro e Pedro começa a fazer a união dos santos. E nós estamos aqui até agora. Tempo histórico e agora já é o presente. Nós seguimos, como diz o nosso lema, a igreja segue caminhando. Seguimos caminhando. O tempo profético, que é o tema da lição, estaremos estudando as coisas futuras. Nós temos a ressurreição e o arrebatamento, a grande tribulação, a vinda visível de Cristo, milênio e o juízo final. Vou estar falando apenas rapidamente para os irmãos não se esquecerem de tantas coisas que vão acontecer. Essa ressurreição, aprendi com o cooperador preto. Esse arrebatamento e essa ressurreição foi o lido pelo nosso diácono Edmar na leitura bíblica em classe. Essa ressurreição é os mortos em Cristo, aquelas pessoas que viveram uma vida santa ao Senhor Jesus. A trombeta tocou, eles primeiro vão ser ressuscitados e vão subir. E depois é o arrebatamento dos santos, que é a igreja de Cristo. Enquanto nós estamos lá no céu de glória, aleluia, encontramos com o nosso Senhor Jesus nos ares. Fomos para o céu. Ali eu não coloquei não, porque eu acho que ia ficar um bocado confuso. Então eu peço aos irmãos que redobrem a atenção. Enquanto os mortos ressuscitaram, houve o arrebatamento, a igreja se encontrou com Cristo nos ares. Vai acontecer algo chamado Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é quando o Senhor Jesus vai pegar as nossas obras e botar elas à prova. E nós vamos receber o nosso galardão de acordo com aquilo que fizemos. Foi bem dito pela nossa levita Ellen Souza em um dos momentos ofertórios, que ela falou assim: enquanto você vem cá e traz a água, Deus está anotando. Enquanto você mexe ali na câmera, Deus está anotando. Enquanto você está mexendo no som, Deus está anotando. E esse Deus está anotando lá no Tribunal de Cristo. Deus vai pegar tudo que ele anotou e vai te recompensar de acordo com aquilo que você fez. Mas não trabalhe para o Senhor Jesus visando os lucros que você vai ganhar no céu, o galardão que você vai ganhar no céu. Trabalhe para o Senhor Jesus porque você é um servo bom, fiel e obediente. E veio para servir o reino do Senhor Jesus e servir aos seus. A grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos que, meu Deus, para ter a misericórdia das pessoas que aqui vão ficar. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, os irmãos já sabem, nós estaremos no céu. Mas para aqueles que ficaram, que podem ser aquelas pessoas que pensam que Jesus não vai vir mais e já se esqueceu que ele vem e perdeu a fé e a esperança. Aquelas pessoas que praticam a iniquidade, elas, infelizmente, vão passar por um momento complicado e conturbado. Essa grande tribulação demora cerca de 7 anos. Depois que essa grande tribulação acabar, findar os 7 anos, Cristo, é a primeira aparição de Cristo para o mundo. Nessa primeira parte, arrebatamento e ressurreição, apenas nós, os cristãos salvos, que veremos a Cristo. Depois que acabar a grande tribulação, vai vir a vinda visível de Cristo, que é aquele versículo: todo olho o verá. Ele vai descer no Monte das Oliveiras. E quando Cristo desce no Monte das Oliveiras, nós desceremos juntamente com ele. Ele irá julgar as nações
E vai acontecer uma guerra chamada Armagedon. Não vamos entrar em detalhes, porque é escatologia. Só o Senhor sabe, Deus, o quanto foi difícil para me estudar, para me dar a lição para os irmãos. Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo até aqui. Amém? Os irmãos estão entendendo? Alguma dúvida? Então pronto, vamos lá. Aconteceu a grande tribulação, a vinda visível de Cristo. Todo olho o verá. Quando a vinda visível de Cristo acontecer, vai acontecer o julgamento das nações em Israel. Vai acontecer o Armagedon. Essa cena do Armagedon é quando Satanás é preso no inferno e acontece o milênio, que são 1000 anos, só que é 1000 anos do reinado de Cristo. Então Cristo vai reinar por 1000 anos depois de prender Satanás. Depois que aconteceu esses 1000 anos, acontece o juízo final, que é quando o diabo é lançado no lar de fogo e todos os seus devotos juntamente com ele. Os irmãos entenderam até aqui? Amém? Tirou foto, irmã Severiana? Vamos lá. O primeiro tópico, deixa eu ver se é o primeiro. O primeiro tópico começa assim: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos falar sobre a grande tribulação. Vai ser... Amém, Jesus. Essas aqui são apenas algumas características sobre a grande tribulação. A grande tribulação também é chamada na Bíblia de 70 semanas de Daniel. Consegue colocar no telão? É Daniel 9, 24. A grande tribulação será separada em 2 tempos. 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. Daniel 9, 24. A nossa... Deve estar ele lendo, fazendo favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, a grande tribulação é um período de grande aflição e juízo sobre a terra. Ela vem para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça. Então, aos que vivem uma vida leviana perante o Senhor Jesus, eles vão, se não forem salvos e não se arrependerem, passarão pela grande tribulação. Então, Karen, pode voltar lá no slide. Então, Karen, o que vai acontecer nos 7 anos de tribulação? A aliança, na primeira metade, 3 anos e meio. Se não me falha a memória, é 1260 dias. A aliança, assim também está na Bíblia, 1260 dias. Lá, se não me falha a memória, Apocalipse 11. A aliança do anticristo com Israel, só que as pessoas não vão saber que o anticristo é o anticristo. Ele vai vir como uma pessoa boa, como foi dito em uma das lições para trás, que foi o que eu lecionei, que é igual uma maçã bonita. Ele vai vir daquele jeito. Uma maçã bonita, uma goiaba, que eu disse, eu acho. Uma goiaba bonita. Ele vai vir e vai fazer a aliança com Israel, fazendo um governo de paz. Isso está escrito em Daniel 9, 27. E como ele é o anticristo, e nele não tem verdade, ele vai vir trazer uma falsa paz, porque a genuína só encontramos em Jesus Cristo. E trazer engano, que o diabo vem para isso, né? Para enganar as pessoas. O tempo haverá a aparente paz, mas será uma ilusão. É nesse momento aqui que talvez as pessoas serão enganadas. E, não, a gente estava doido. Jesus não veio não, é só sumiram só e morreram. Ou Jesus voltou e a gente está salvo ainda. Só que, como ele veio para trazer engano, vão enganar a muitos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Início dos juízos de Deus. Os 7 selos são abertos em Apocalipse 6, trazendo guerras, fome e peste. Então é como se esse começo aqui, do anticristo, o reinado do anticristo, fosse uma paz.
Só que, como é uma falsa paz, o início do juízo de Deus começa a acontecer. Os 7 selos são abertos, traz guerra, fome, peste e morte. Aos irmãos que já são cristãos há muito tempo, já devem ter escutado que são os 4 cavalos. Amarelo, vermelho, pois. Os cavalos vão aparecer aí, Apocalipse 6. A pregação do Evangelho. Deus é tão misericordioso que Ele vai lá e ainda envia 2 testemunhas e 144 mil judeus selados para falar da palavra de Deus. Então Deus ainda tem misericórdia do povo. Por mais que eles falharam e não foram arrebatados, Deus ainda traz alguém para os convencer do pecado e do problema que é esse anticristo. Na segunda metade, que é os outros 3 anos e meio, o anticristo vai se revelar. Ele quebrará a aliança e se proclamará Deus no templo. Então, no começo, aqui, ele faz uma aliança de paz com Israel. Mas depois, ele quebra essa aliança de paz. Se ele quebra a aliança de paz, ele traz guerra. Ele profana o templo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nosso Tiago Lidmar fazendo a leitura. Ninguém de maneira alguma os engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Só que ele é só como Deus, quer se parecer como Deus no templo de Deus, só que ele não é Deus, porque Deus é único. Ele vai lá, profana o templo, que ali é quando ele fala para o povo parar de dar as ofertas, e faz pouco caso das ofertas do povo, que é aqui, abominação da desolação. Juízos mais intensos. Aqui alguém conhece aquele nos 7 trombetas da Lauriette? Uma mistura de sangue com fogo. É aqui que vai acontecer, ó. Juízos mais intensos, depois dos 3 anos e meio. Juízos mais intensos. As trombetas e as taças vão trazer catástrofes sobre a terra. Apocalipse 8 a 16. Aí depois vem aquela parte que eu disse aos irmãos. Quando estiver acabando a grande tribulação, vai acontecer a batalha do Armagedon, que é quando Satanás é preso. Volto a repetir, Satanás é preso. Ele não é morto, é preso. E a volta de Cristo, que é quando todo olho o verá. Agora, os irmãos entenderam o que é a grande tribulação? Nós vamos passar pela grande tribulação? Amém. Então os irmãos estão entendendo. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu queria pedir ao nosso pastor Tiago para fazer a leitura, fazendo um favor. Não são poucos os que confundem o pré-milenismo com o pré-tribulacionismo. Vejamos as diferenças entre ambas as posições. Número 1. Pré-milenismo. Como o próprio nome indica, o pré-milenismo ensina que a igreja passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes do estabelecimento do milênio. Há pessoas que acreditam que... Os irmãos lembram do esquema? Ó, vou voltar lá. Há pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada por aqui. Passaremos ali por um pouco da tribulação e depois Cristo virá. Só que nós da Assembleia de Deus, não só Fogo para a Europa, mas a Assembleia de Deus, acreditamos que não passaremos pela grande tribulação. E eu sim espero, no nome de Jesus. Já sofro demais já para passar pela grande tribulação. Então há pessoas que acreditam
no pré-milenismo, que nós passaremos pelo menos por um pouco da grande tribulação, que seja ali o começo dela, que é quando o anticristo estabelece uma paz, faz um acordo de paz com Israel. Mas nós somos pré-tribulacionistas. Nosso obreiro Wellington fazendo a leitura, fazendo um favor. Pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo afirma que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Esta posição acha-se em perfeita harmonia com as Sagradas Escrituras, Apocalipse 3 e 10. Examinar também Lucas 21, 35 e 36, 1 Tessalonicenses 1, 10, 5 e 9. O arrebatamento tem a ver com a igreja. A manifestação visível de Jesus em glória tem a ver, primeiro, com o livramento de Israel do poder do anticristo, o julgamento das nações. Jesus, por conseguinte, virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. A seguir, veremos o que é o arrebatamento dos santos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Então, Deus vai nos livrar da hora da tentação. Então, antes daquele fato se concretizar, nós seremos livres, libertos, em nome de Jesus. Lucas 21, 35 e 36. Lucas 21, 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Coloca na versão NTLH, que essa tá melhor. Amém, Jesus. Que paz. Lucas 21, 35 diz assim: como se fosse uma armadilha, pois ela cairá sobre todos no mundo. Então é um fato que vai acontecer a grande tribulação. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre. Amém, Jesus. Portanto, fiquem vigiando e orem não de vez em quando, e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e puderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Então não adianta você querer viver uma vida de qualquer jeito, sem vigiar e orar, porque senão você não vai conseguir escapar. Amém? 1 Tessalonicenses, continua na mesma versão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva, de novo, do castigo divino que está por vir. Os irmãos sabem que a grande tribulação é um castigo divino e nós seremos livres deste castigo divino em nome de Jesus. O arrebatamento tem a ver com a igreja. A manifestação visível de Jesus em glória tem a ver com o livramento de Israel do poder do anticristo e com o julgamento das nações. Jesus, por conseguinte, virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Então, nós temos aqui constatar um fato para nós, que antes de acontecer a grande tribulação, nós seremos arrebatados. Frisar novamente, arrebatamento tem a ver com a igreja. Apenas os santos vão ver a Cristo. A manifestação visível de glória, livramento de Israel do poder do anticristo e julgamento das nações. O arrebatamento da igreja. Consideremos o arrebatamento da igreja em dois sentidos, etimológico e
e bíblico-teológico. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos centenas de passagens sobre essa doutrina. Sentido etimológico: a palavra arrebatamento, no contexto da escatologia bíblica, significa tirar com rapidez e de forma inesperada. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, optou-se pelo vocábulo raptus, que originando-se do verbo raptare, que comporta o seguinte significado: tirar, arrancar, tomar das mãos alguma coisa de forma violenta. Então, a palavra arrebatamento é tirar, arrancar, tomar das mãos alguma coisa de forma violenta. Então, não é algo que a gente vai estar esperando. Se é algo que é tirado e arrancado, vai ser rapidinho. É igual estralar dos seus dedos mesmo. Então, o arrebatamento da igreja é algo que vai acontecer de forma rápida para nós. Mas para quem vai ficar, não sei se vai estar no avião, se vai estar no carro. Para eles eu acho que não vai ser tão rápido assim, não. Definição bíblica teológica: o arrebatamento é a retirada imprevista e repentina da igreja deste mundo, pelo poder de Deus, para que, translada às regiões celestiais, esteja para sempre com o Senhor Jesus. Como diz o nosso diácono Danilo, essa é a nossa esperança. O Novo Testamento dedica 2 passagens ao arrebatamento da igreja. Convido ao nosso pastor Roger para estar lendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. A nossa levita Ellen, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Escutem bem este segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Esse num abrir e fechar de olhos ali do versículo 52 não fala do nosso arrebatamento. O arrebatamento vai ser algo rápido, mas o que vai ser num abrir e fechar de olhos é a nossa transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível. O arrebatamento vai ser algo rápido. A cara dela. O arrebatamento vai ser algo rápido, tirado. Quando a gente tira, é algo muito rápido. Enquanto a gente está sendo tirado da terra, num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo é transformado em corpo de glória. Aí nós podemos ver Cristo como Ele é. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, foi o que eu já havia dito. Primeiro, o arrebatamento, os mortos ressuscitam, corpo transformado em corpo de glória. Depois, a igreja é arrebatada, que é tirada daqui. Enquanto nós estamos a caminho do céu, a saber, nas nuvens, que é como o versículo diz, nós encontraremos a Jesus. E nesse processo de sair da terra e ir para o céu, o nosso corpo vai ser um corpo glorificado. 3. Quando se dará o arrebatamento? Tem muita gente que especula: Jesus vai vir daqui 2 dias, 1 semana, daqui 3 anos. E estão falando que ele vai vir desde 2000, que eu sou de 2000, né? 2010 foi o pânico da minha vida, que todo mundo tá assim: Jesus está vindo, e Jesus está vindo, mas Jesus vai vir. Só que o dia e a hora cabe só ao Pai assim o saber. Quando se dará o arrebatamento? Botar os irmãos para ali que eu já cansei. Irmã Severiana, Lene, no nome de Jesus. Embora o arrebatamento esteja muito próximo, ninguém sabe nem pode afirmar quando ele se dará. Aliás, a Bíblia adverte para ninguém especular quanto à data do arrebatamento.
Tudo que sabemos é que Jesus está às portas. O tempo do arrebatamento. O arrebatamento dar-se-á a qualquer instante. Jesus Cristo virá como ladrão. Vigiemos para que este dia não nos surpreenda. A exortação é do próprio Cristo. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. Quando se dará o arrebatamento? Nós não sabemos, mas a Bíblia nos adverte coisas que vão acontecer antes de que Cristo venha. Então não podemos especular, mas que nós estejamos vigilantes, porque o mundo está dando sinais que Cristo virá. Eis que venho como um ladrão. Eu não espero ladrão. E eu também espero que os irmãos não esperem o ladrão. Então a gente tem que sempre estar vigilante. Como ninguém espera o ladrão, que é apenas uma figura de linguagem, como um ladrão, não que ele é um ladrão, mas é de uma forma tão rápida que acontece, que se nós não estivermos vigilantes, não guardarmos as nossas vestes, para que não ande nu e não se vejam as nossas vergonhas, que nós venhamos estar sempre vigilantes. A lição vai basicamente falar sobre isso, estarmos sempre vigilantes, porque nós não sabemos o dia que se dará o arrebatamento. Prenúncios do arrebatamento. A maioria dos sinais e das profecias prenunciam o retorno de Cristo. Já é uma realidade. O que dizer da criação do Estado de Israel e as guerras e rumores de guerra, e as fomes, e as pestes, e as sucessivas catástrofes? Permaneceremos indiferentes à imoralidade que vai enlameando os lares? Não reagiremos à apostasia que ameaça a igreja de Cristo? Leia com atenção todo o capítulo 24 de Mateus. É impossível não ver os sinais da vinda de Cristo. As advertências aí estão. Não podemos brincar de crentes. Temos de levar a sério a nossa vida espiritual. Mateus 24 é uma passagem muito conhecida, que é quando Jesus chega para os discípulos e os discípulos perguntam para ele: quando nós saberemos que o Senhor vai voltar? E Deus vai lá e discorre para eles o que vai acontecer e diz assim: mas não nos assuste, ainda não é o fim. É apenas para estarmos mais alertas. A apostasia, ele está dizendo assim, ó: não reagiremos à apostasia que ameaça a igreja de Cristo? Essa parte me chamou tanta atenção. Não reagiremos à apostasia. Como pode estar a palavra apostasia junto à igreja de Cristo? A apostasia, para os que não sabem, e aos irmãos internautas que estão escutando, é alguém que conhecia a fé cristã e andava com Deus, e essa pessoa decide de forma consciente, ela sabendo o que está fazendo, ela decide se afastar de tudo. Ou seja, ela abandona Jesus e os ensinamentos bíblicos por uma escolha própria, não por ignorância ou uma dúvida passageira. A pessoa entende a fé, mas decide não segui-la mais, como se ela fechasse a porta que antes estava aberta para Deus. Infelizmente, no mundo em que a gente está, o que mais acontece é pessoas que estão fazendo isso, apostatando-se da fé. Se a apostasia é abandonar a Jesus e o ensinamento bíblico por escolha própria, há pessoas que estão se vendendo, há pessoas que sobem no altar e já não seguem mais a Cristo. Há pessoas que sobem no altar, pegam o microfone e apenas são como os fariseus. Apenas façam e deixa que da minha vida cuido eu. Há pessoas que sobem no altar e cantam o mais lindo louvor e acham que eu sou bom cantor, eu sei tocar um instrumento, eu sei fazer o mi, eu sei fazer o ré, eu sei fazer o dó, eu sei fazer tudo. Só que a única coisa que essa pessoa não sabe fazer é seguir a palavra de Deus. Então as pessoas estão apenas abandonando os ensinamentos bíblicos. E falo por mim. Eu já falei isso com as meninas do Geração Eleita. Quando vocês forem vestir uma roupa, chega na frente do espelho e pergunta assim: Espírito Santo, tá bom? Assim, essa roupa, essa veste tá boa? Senhor,
eu não quero mais conversar com essa pessoa. É certo, essa pessoa não me acrescenta, é certo ainda estar nessa roda? Pergunta tudo que você tiver para perguntar, pergunta ao Espírito Santo. Nós já conversando com uma das jovens, ela disse assim, eu vesti a roupa, desci da minha casa, e na hora que eu estava vindo para a igreja, o Espírito Santo me incomodou e eu tive que voltar para casa, trocar de voz. Se nós tivermos uma voz, uns ouvidos atentos, a última coisa que vai acontecer é nós esquecermos do ensinamento bíblico. Porque a todo momento o Espírito Santo vai dizer para você, qualquer que seja a coisa. Se você quer mudar de um emprego, não pega suas malicuia e muda de emprego. Se você quer mudar de uma escola por causa de fulano e fulano, pergunta o Espírito Santo primeiro. Porque tudo na nossa vida tem um propósito. Eu não gosto de ser aquela pessoa que leva tudo para o espiritual, mas o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. E certas ações nossas aqui, nesse mundo, podem afetar o mundo espiritual. E às vezes o Espírito Santo te colocou lá naquele emprego, foi porque alguém estava precisando de Jesus lá naquele emprego. Então fica lá e enquanto Jesus não falar para você não sair, você não sai. Então para que você não venha, eu já estou reagindo já, tá? A apostasia. Irmão, você que está vivendo uma vida errada, volta enquanto está tempo. Que o Senhor Jesus está às portas. Se você não quer passar por tormenta, ainda dá tempo de voltar para Cristo. Aproveita que Ele ainda tem a misericórdia dEle e o juízo dEle ainda não foi implicado às pessoas. E um próprio exemplo disso, né? É o povo de Israel, que mesmo conhecendo a Deus, escolheu adorar outros deuses. Como vemos em Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. Prossigamos em conhecer a Cristo. Porque quando conhecemos a Cristo, não precisamos de mais nada, que Ele já é tudo, Ele é suficiente. Então, aos irmãos, pergunta sempre para Cristo as coisas. Cristo é a resposta para todos os nossos problemas, para todas as nossas indagações. Vale aqui ressaltar, tá? Que a pessoa que faz essa apostasia aqui não é aquele irmão que a gente tem o hábito de chamar de desviado, não. Ele foi só uma brecha que ele abriu e Satanás aproveitou dele. Mas se ele ainda tiver misericórdia, porque acho que eu nunca contei esse testemunho aqui, os irmãos aqui estão muito novos. Eu, graças ao nosso Deus, bom Pai, eu cresci num berço evangélico. Então, meus pais, meus avós, meus primos, meus tios, todos eram cristãos na minha meninice. Só que, para os irmãos que não sabem, o Mário é meu padrasto. O pastor Mário é meu padrasto. Mas não gosto de usar esse termo porque ele me pegou para criar, vamos dizer assim, no bom português. Ele cuidou de mim como se ele fosse verdadeiramente meu pai, então ele é o meu pai. Mas o meu pai biológico, ele foi, quando eu tinha 4 anos, ele se mudou para os Estados Unidos. E ficou ali um tempo, e depois ele voltou quando eu tinha 7 para 8 anos. E quando ele voltou 7 para 8 anos, eu descobri que meu pai não era mais um crente. Vou dizer assim, rasgar o verbo para os irmãos. Ele não era mais um crente, ele já vivia uma vida que não agradava os princípios bíblicos. Então é como se ele esquecesse daquilo que lhe foi ensinado. Só que quando eu falava assim, ia visitar o meu pai e falava assim, então pai, vamos para a igreja. Ele disse assim, vai não filha, que Deus te abençoe. Vai lá, quando der eu vou. Ele ainda sabia, ele não negou, ele não abandonou os princípios bíblicos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu falei assim, que a apostasia é como se a gente fechasse a porta que antes estava aberta para Deus. E eu, como era uma criança muito da oração, porque na minha época de meninice, as tias da salinha não botavam a gente para subir para a salinha igual aqui em Alhandra. Botava a gente para orar e os irmãos chegavam, 7 horas, orar das 7h30, todo mundo de joelho, não podia beber água, não podia ir na casa de banho, vamos orar. Eu agradeço imenso a cada tia da salinha que me obrigou a orar. E hoje a gente tem que pegar o gosto por orar. Dobrava o joelho e ficava ali orando. A gente só subia para a salinha para ensaiar os louvores. Isso. Enquanto ele dobrava o joelho para orar, eu, Jesus, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai, traz meu pai de volta, traz meu pai de volta. Só que chegou um tempo que eu traz meu pai de volta, eu via meu pai com um maço de cigarro por dia, 24 cigarros, fumando 24 cigarros num dia. Eu disse assim, Jesus,
salva meu pai. A única coisa que eu podia falar, salva meu pai. E nesse salva meu pai, pai, vamos na igreja. Quando eu ia para casa da minha avó, para casa dele, falou assim, pai, vamos na igreja comigo? Vamos na igreja comigo? Não, filho, não vou não, tô cansado. Aquela desculpa de sempre. Só que chegou num determinado momento da minha vida que eu falei assim, ô Jesus, eu não aguento mais orar pelo meu pai, não, porque o pai não tem jeito. Só que nós temos que permanecer. E orando, veio aqui uma pastora e falou assim, também oro pro meu pai. Então tá bom, vamos junto orar pelos nossos pais serem salvos. E aí, acho que foi em 2022 ou 2023, se não falha a memória, eu recebo simplesmente a mensagem da minha prima, olha, seu pai agora já é professor de escola bíblica dominical. Então eu acredito que meu pai deixou aquela porta aberta para Deus. Ele não fechou aquela porta. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, além de professor, ele cultua lá na igreja no Brasil. Porque vale a pena. Às vezes a gente não vê, como eu tenho um hábito sempre de falar, nós humanos queremos ver as coisas acontecer. Tem que ver. Só que a fé ela não vem pelo aquilo que você vê. Amém? Vamos lá, voltar para a lição. Como se dará o arrebatamento? Os irmãos entenderam? Quando se dará o arrebatamento? A gente não sabe a data correta de quando Jesus virá. Mas a terra vai nos anunciar que ele está próximo. Como se dará o arrebatamento? O apóstolo Paulo assim descreve o arrebatamento da igreja de Cristo aos irmãos de Tessalônica. Ressoada a trombeta de Deus, descerá o Senhor dos céus com alarido e voz de arcanjo. Ato contínuo. Os que dormem em Cristo ressuscitarão e imediatamente serão transladados às regiões celestes para encontrar o Senhor nos ares. Quanto aos que estiverem vivos, seremos transformados, arrebatados e levados ao encontro do Senhor Jesus. Então, como se dará o arrebatamento? O arrebatamento, os irmãos sabem que é algo que vai ser rápido. Exato, você pegaram. Algo rápido. Ó, ressoada a trombeta de Deus. Vai vir, a trombeta vai tocar. Os mortos ressuscitarão e imediatamente serão trasladados. Que será tirado daqui para ir nas nuvens, as regiões celestiais. O nosso encontro com Cristo será nas regiões celestiais. E quanto aos que estiverem vivos, tem crente vivo na casa? Amém. Nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos que seremos transformados. Arrebatados, tirados da terra e levados ao encontro do Senhor. Quando encontrarmos o Senhor, Cristo nos levará à cidade celestial. Que eu já disse, a glorificação dos santos. Quer vivos, quer mortos, ocorrerá num momento. A palavra no original grego para momento é muito expressiva. Átomo, acho que é assim que lê. Trata-se de uma fração de tempo tão ínfima, pequena, que não comporta nenhuma divisão. Ao explicar tal fração, Paulo traz à tona uma imagem comum a todos nós, o abrir e fechar de olhos, num instante pequeno demais para ser mensurado segundo a noção do tempo do ser humano. Afinal, o que temos aqui? Um ato ou um processo? Sem dúvida, um ato repentino, um milagre. É algo que desafia as leis da física. Assim como João, na carta dele em Apocalipse, ele pega coisas terrenas para explicar as coisas celestiais, a fim de que nós entendamos, Paulo também faz a mesma coisa. É algo tão rápido, que ele diz assim, como que eu vou explicar algo tão rápido? Então ele, não, abrir e fechar de olhos, a saber 0,01 segundos. É tão rápido que nós vamos ser transformados, vivemos uma vida aqui tão longa, mas vai ser rapidinho no céu. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, estamos aguardando ao Senhor Jesus. Um instante pequeno demais para ser mensurado, segundo a noção de tempo do ser humano. Afinal, o que temos aqui? Um ato ou um processo? Sem dúvida, um ato repentino, algo tão rápido e um milagre. Nós sabemos que um milagre quem só faz é Ele. É algo que desafia as leis da física. Então, irmãos, a lição é essa.
Espero que os irmãos tenham entendido o que é a grande tribulação e que nós não vamos passar por ela. Nós somos pré-tribulacionistas. Cremos que Cristo virá antes da grande tribulação e nos salvará da grande tribulação para nós. A vinda visível de Cristo é apenas depois da grande tribulação. E nós, os salvos, veremos a Cristo e o encontraremos nas nuvens, nos ares. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que se disponibilizaram para fazer a leitura. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E aos irmãos internautas, que Deus esteja convosco.